E para a gente começar essa noite tão importante, a gente está fazendo aqui a retomada da formação da Escola de Candidatos e Assessores. Essa formação, ela tem como objetivo trazer conhecimento, principalmente para as pessoas que estão aí buscando os pleitos, né, nesses anos eleitorais. É uma forma da gente prepará-los e capacitá-los. Então, é uma formação que o partido ela constrói e constrói com muitas mãos, né, para que seja uma formação que de fato atenda a todos os públicos, que de fato traga o conhecimento não só teórico, mas o conhecimento técnico e prático. E também é o momento da gente fazer algumas reflexões, porque a partir dessas reflexões que a gente faz essa formação tão importante, a gente consegue também formatar os nossos candidatos, né? E quando eu digo formatar, é trazendo um pouquinho dos ideais do nosso partido, né, das nossas ações. A gente sabe que, historicamente e genuinamente, esse partido ele vem sendo construído com a força da luta do trabalhismo e da educação, e dentro disso a gente tem trazido um empenho muito grande para construir um espaço, né, que ela tem uma narrativa e uma construção de atuação diversa, né? Então, trabalhar com a vertente atuação das mulheres, do público da diversidade, do movimento negro e dos movimentos sociais. A gente está aqui hoje com pessoas muito especiais, então eu gostaria também de cumprimentar, primeiramente, a nossa presidenta, Gleides Sodré, da MT do Estado. Gleides, não sei se você quer fazer alguma fala para a gente, mas fique muito à vontade se quiser. Obrigada por estar aqui. A gente vai começar a aula de hoje com uma figura muito importante para a nossa construção enquanto partido, e principalmente para nós que constrói a ação da mulher trabalhista e as mulheres do PDT, porque nós somos representadas diariamente pela vereadora Luciana Bernardo. Quero agradecer a presença da vereadora aqui com a gente e principalmente a disposição de trazer todo o conhecimento que ela adquiriu aí nesse processo que ela tem e para, principalmente, construir com a gente esse momento tão rico de debate. Eu vou falar rapidamente um pouquinho de como vai ser nossa dinâmica, antes de dar a palavra para a nossa palestrante. A gente vai ter aqui um tempo de 45 minutos de palestra e depois a gente vai abrir um espaço para perguntas. Então, se vocês tiverem perguntas, façam as inscrições, a gente pode também interagindo no chat. Claro que a gente vai ter nosso tempo, né? Então vai ter 1 minuto para cada pergunta, para que a gente consiga abrir um público que consiga fazer e fazer essa troca e dinâmica, né? De fazer a pergunta e a gente ter esse diálogo. E a partir daí a gente vai, então, organizando. Eu estou aqui hoje para mediar, então, essa conversa. Peço para que vocês interajam, participem, porque esse é um momento de muita troca. Falando um pouquinho da nossa vereadora Luciana Bernardo, ela é vereadora em Itatiba, São Paulo, pelo PDT, e idealizadora do projeto Leitura, e administradora de empresas. Luciana, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, pela sua atuação e por estar aqui nesse momento. Nós sabemos que o mês de março ele é muito importante para a luta das mulheres e não seria nada construtivo não começar essa aula sem trazer essa força das mulheres do partido, essa construção nossa, mas como bem disse a nossa presidenta Gleides, não é um papo só para as mulheres, é um papo de mulher, mas também é um papo para todos nós, porque nós todos e todas construímos não só a sociedade, mas também esse partido. Então vai ser um momento de muita troca, muito diálogo e muito debate. Bom, vereadora, a palavra é com você. Muito obrigada pela sua participação e tenha uma ótima palestra. Muito obrigada, boa noite a todos. Quero agradecer o convite da Fundação Leonel Brizola e Alberto Pascalini. Quero agradecer também o PDT de São Paulo e a Ação da Mulher Trabalhista, PDT, em nome da nossa presidenta Gleides Sodré, essa mulher que para nós pedetistas é uma referência da luta pela igualdade de gênero e também na luta contra a violência das mulheres. Vocês estão me ouvindo? Bem? Como a Letícia já me apresentou, né? Estou no meu primeiro mandato como vereadora pelo PDT em Itatiba.
E esse tema tão relevante para nós, né, para nós mulheres, mas ele é um tema relevante para a sociedade, que é o silenciamento das mulheres no parlamento. Eu trouxe aqui uma apresentação para vocês, deixa eu colocar aqui. Está todo mundo vendo a apresentação? Sim. Sim. Queria salientar que essa apresentação, esse PowerPoint, foi feito em fonte Roma. É importante a gente já se acostumar com isso de fazer a inclusão. Então, essa fonte Roma é uma fonte que trabalha, que facilita a leitura para quem tem baixa visão. Então, nós temos que aprender isso, fazer a inclusão no nosso mandato. Bom, falar do silenciamento das mulheres no parlamento. A gente precisa falar sobre representatividade. E eu coloquei, como vocês podem observar, eu coloquei essa imagem, que é uma imagem que é uma referência muito grande. Essa foto foi tirada em julho de 2019, na Avenida Paulista, em pleno inverno, um domingo de manhã, um frio danado, mas nós, mulheres, estávamos ali falando de política. Isso para mostrar a força das mulheres e o quanto elas, quando elas acreditam, elas vão elas trabalham muito e elas conseguem fazer com que os projetos andem. E é por isso que eu quero destacar aqui a importância da ação da mulher trabalhista, quanto que esse movimento, quanto que esse núcleo dentro do PDT nos fortalece. Não dá para a gente fazer política, nós mulheres, sem estarmos juntas, sem estarmos unidas, e a ação da mulher trabalhista, através da nossa presidenta Gleides Sodré, está de portas abertas a todas as mulheres que queiram participar do núcleo da MT-PDT. Bom, a gente vai falar de representatividade. A representatividade, para uma democracia ser eficiente, que represente o interesse de todos, nós precisamos ter mais mulheres na política. Infelizmente, hoje a nossa representatividade é muito baixa, nós precisamos de espaço, o espaço democrático ele precisa ser plural e, infelizmente, o Brasil ainda não alcançou essa representatividade feminina na política. Então, o silenciamento já começa daí, da baixa representatividade das mulheres. Bom, como é do conhecimento de todos, 52% do eleitorado no Brasil é composto por mulheres. E o Observatório Nacional da Mulher na Política na Câmara traz um dado relevante, onde de 5.570 municípios, 900 municípios não tiveram sequer uma vereadora eleita nas eleições de 2020. Então, são dados preocupantes e nós, enquanto políticos, enquanto partido, a gente precisa fazer esse debate. Temos também o mapa da ONU, feito em 2020, e o Brasil, pessoal, ocupa a 140ª posição de representatividade feminina na política. Também um dado preocupante, um dado que a gente precisa melhorar. Para vocês terem ideia, nós estamos atrás de países como o Iraque, Arábia Saudita, Afeganistão, que conseguiram melhorar
a sua representatividade com um sistema eficiente de cotas, e a gente vai falar das cotas um pouco mais para frente. Esse próximo slide, eu tinha falado lá do mapa da ONU, eles fazem esse levantamento através do número de mulheres no parlamento. Como vocês podem observar aí no gráfico, na Câmara de Deputados, de 513 homens, nós temos 77 deputadas, uma representatividade de 15%. No Senado, nós temos de 81 senadores, 12 senadoras, uma representatividade de 14,81%. Como vocês podem ver, nós temos um eleitorado, 52% do eleitorado são mulheres, mas a representatividade na política está muito aquém desse número. E outros dados interessantes que gostaria de trazer para vocês, em toda a história do Brasil, pessoal, somente 8 governos de estado foram comandados por mulheres até hoje. É muito pouco, nós temos 27 estados e todos esses anos, somente 8 governos foram de mulheres. Hoje nós temos uma governadora, que é a governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, e um outro dado preocupante, aliás, um dos piores do mundo, é o de ministério. Hoje nós temos no Brasil 22 ministérios e apenas 2 são ocupados por mulheres. Quando a gente vem para a esfera municipal, a gente também vê uma baixa representatividade. Como vocês podem observar, nós temos no Brasil uma representatividade de 12,1% de prefeitas e 87,9% de prefeitos. E na vereança, como vocês podem ver, nós temos 16% de mulheres e 84% de homens. Lembrando que na eleição de 2020 nós melhoramos esses dados, mas ainda falta muito para a gente avançar. E quando a gente fala de município, temos também as secretarias municipais, que apesar de serem cargos indicados, né, cargos de poder, ainda são poucos ocupados por mulheres. E também, quando a gente fala de representatividade feminina, representatividade de mulheres, nós temos aí grupos subrepresentados de mulheres, como as mulheres trans, as mulheres negras, indígenas e quilombolas. Então, é importante trazer esses dados para vocês entenderem como que está a situação de representatividade das mulheres no nosso país. Lembrando que esse não é um problema só do Brasil, é um problema mundial, que a gente vai falar mais para frente, mas que a gente precisa estar atento para que nós pensamos em projeto para melhorar essa representatividade. Bom, agora trouxe para vocês um estudo muito importante. Com relação à representatividade, nós temos aí uma vastas pesquisas, artigos, enfim. Hoje se fala bastante sobre esse tema, mas eu fiz questão de trazer um artigo muito interessante e muito bom, que depois, no final, tem a referência. É um artigo para vocês estudarem mesmo, tá? O artigo é o impacto das Nações Unidas no direito internacional das mulheres e seus impactos no Brasil. Esse estudo foi feito em 2017,
pela doutora Débora Vicente, que é advogada, servidora do Tribunal Regional do Rio Grande do Sul. Ela defendeu a tese de mestrado com esse tema. Ela fez um estágio nas Nações Unidas em Nova York e ela pôde observar de perto o impacto das decisões da ONU para nós, mulheres. Então, ela traz o seguinte debate. Ela fala que, aliás, desculpem, não é ela que fala, são as conferências mundiais, que o desafio do século XIX era superar a escravidão. O desafio do século XX era superar o totalitarismo. E o desafio do século XXI é superar a desigualdade de gênero. Essa afirmação ela foi feita em 2015 por mais de 193 países, né? E onde fizeram a revisão da plataforma de Pequim, que foi feita em 95, que foi a Conferência das Nações Unidas das Mulheres, e reconheceram que existe essa falha na questão da igualdade de gênero. E a doutora Débora, ela traz todo um estudo, um debate, vale a pena mesmo vocês estudarem essa tese. Ela fala de todos os desafios, do desafio cultural, do desafio socioeconômico, do desafio político que as mulheres enfrentam para poder participar da política. E ela traz uma frase muito importante que é: não se pode ser o que não se pode ver. Então, a mulher, ela precisa ser vista na política, ela precisa entrar, participar, para ela poder incentivar outras mulheres também. Então, é um estudo muito interessante que eu trouxe aqui para vocês. Outra questão também falada nesse estudo é a Declaração e Plataforma de Pequim, como eu disse anteriormente, que foi realizada em 1995, vejam bem, há 27 anos atrás, né? Foi a 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher. E foi definido nessa conferência que o percentual mínimo de mulheres para fazer alguma diferença na política, as mulheres tinham que ter, no mínimo, uma representatividade de 30% na política. Olha lá, 30%. Esse número lembra alguma coisa, né? Aqui no Brasil, como que o Brasil atuou para superar essa questão? O Brasil fez um compromisso e, em 1995, no mesmo ano, foi aprovada a Lei 9.100, que fala da representatividade feminina na política, no seu artigo 11, parágrafo 3º, que fala, primeiramente, de 20% no mínimo das vagas de cada partido ou coligação deverão ser preenchidas por candidaturas de mulheres. E após essa data, em 97, aprovamos a Lei 9.504, de 97, que passou de 20% para 30%, é uma lei que vigora até hoje no Brasil. E um fato interessante, quando o primeiro ano dessa lei, a primeira redação, me perdoem, dessa lei, usou-se a palavra reservar, certo? Então, o que os partidos fizeram? Eles não colocaram 30% de vaga de mulheres, porque estava escrito a palavra reservar. Então, na prestação de contas, pessoal, mas cadê as 30% de mulheres? Não, mas a lei fala de reservar. Nós reservamos. Agora,
Se elas não querem participar, né, a gente já não pode fazer nada. E houve uma troca da palavra reservar por preencher, que se tornou obrigatório a cota de 30% de candidaturas e também mudou a palavra gênero, 30% de gênero. Foi um avanço importante, porém, como vocês podem observar, né, não avançou a representatividade das mulheres eleitas. Por quê? Essa cota de 30% não garante 30% de mulheres eleitas. Quando a gente vai lá nos gráficos, né, que eu mostrei anteriormente, 27 anos depois, nós ainda estamos nos piores índices do mundo. Hoje, tem uma discussão no Brasil sobre a cota de cadeiras, inclusive tem um projeto tramitando no Congresso Nacional, que é o projeto de lei 1951 de 2021, onde fala da obrigatoriedade de 15% de cadeiras. Mas, como eu disse, esse projeto está em tramitação, a gente espera que ele avance e que alcance aí resultados. Só uma outra informação, desde 1995, de 193 países, apenas 50 alcançaram a meta de 30% de representatividade de mulher na política, onde eles usaram exatamente a eficiência das cotas. Bom, agora a gente vai falar da mulher, né? A gente falou até agora da representatividade, da dificuldade da mulher chegar até o poder. E agora a gente vai falar um pouco da mulher dentro da política. E eu trouxe aqui para vocês essa frase, olha que frase maravilhosa. A política é o reino da igualdade discursiva, ou seja, a liberdade entre os atores políticos, por serem todos aptos a atuar discursivamente na esfera pública. Essa frase maravilhosa de Hannah Arendt. Será que é assim, pessoal? Na prática? O que vocês acham? Bom, sobre esse assunto, eu trouxe aqui outro estudo importante para vocês. Queria fazer uma ressalva que não tem muitos estudos, artigos científicos e pesquisas sobre esse tema da mulher dentro da política, dentro do cargo de decisão e de poder. Nós temos ainda poucos estudos e, inclusive, queria aqui até deixar esse debate que é importante que nós estudemos mais sobre esse tema, desenvolvemos mais pesquisa, porque tem poucas, ok? E essa pesquisa aqui, esse estudo feito em 2019, pelo Antônio Teixeira de Barros e Elizabeth Busanello, trata do tema machismo discursivo, modos de interdição da voz das mulheres no parlamento brasileiro. Olha que pesquisa interessante. Essa pesquisa, segundo os pesquisadores, o início desse estudo não era esse tema, sabiam? O início, a intenção desse estudo era observar as dificuldades das parlamentares no seu dia a dia. E eles ficaram, assim, impressionados com essa questão do machismo discursivo e virou o tema de estudo dos pesquisadores. E eles trazem temas importantes, como, por exemplo, a linguagem é poder.
né? A fala, a importância da fala, do discurso, principalmente para nós que estamos na política. E a fala, a linguagem, se ela é usada de forma hostil, ela oprime e desvaloriza. E é isso que eles verificaram com as parlamentares no Congresso Nacional. Existe também uma imposição cultural da mulher que fala pouco, da mulher que fala baixo, né? A mulher é boazinha, ai, como aquela mulher é boazinha, ela é educada, ela fala baixo, ela fala devagar. E quando a mulher grita, quando a mulher questiona, quando ela faz uma fala mais assertiva, ela sofre um grande preconceito devido a essa questão cultural aí da boa conduta. E o machismo discursivo significa conjunto de práticas que tornam a fala autoritária. Então, nós podemos observar, pessoal, o quanto que o machismo discursivo é um obstáculo à democracia. Porque nós, mulheres, nós já não temos tanta representatividade. E quando a gente está ocupando os postos de poder, muitas vezes a nossa fala é tolhida. Então, o machismo discursivo, ele fere, sim, a democracia. Nós precisamos identificar o machismo discursivo, combater o machismo discursivo. E eu trouxe aqui para vocês o levantamento que eles fizeram sobre os tipos de machismo. Então, prestem muita atenção nos tipos de machismo, as mulheres para poder identificar e combater, e os homens para não promoverem esse tipo de violência. Bom, eu dei um print, né, do estudo, porque é um estudo que a gente não pode, né, copiar, mas eu vou ler aqui para vocês o tipo de machismo. Machismos identificados. Vamos lá. É um pouco cansativo, mas eu faço questão de ler um por um para a gente aprender. Desrespeito ostensivo a deputadas que presidem sessões plenárias e de comissões. Interrupções agressivas das falas de deputadas em sessões plenárias e de comissões. Tratamento depreciativo quanto aos pronunciamentos de mulheres. Boicote aos pronunciamentos de deputadas que defendem causas feministas. Desprezo e desvalorização da capacidade, competência política das deputadas. Pedido de palavra das deputadas ignorado pelos presidentes de comissões, mesmo na condição de líderes de partidos. Uso abusivo de apartes por homens nos pronunciamentos das deputadas. Uso de reiterações discursivas pelos deputados como forma de ter a última palavra. Tratamento discriminatório no controle do tempo de fala das mulheres. Rotulação de histéricas, loucas e descontroladas quando as deputadas reagem discursivamente ao machismo discursivo. Adjetivação depreciativa e expressões com conotações de afeto, de condescendência e de falso cavalheirismo. Desatenção dos deputados em relação aos pronunciamentos feitos por mulheres. Demonstrações de impaciência diante dos pronunciamentos das deputadas. Manifestações masculinas coletivas de desqualificação discursiva
das deputadas como vaias nas comissões e no plenário. Machismo discursivo não verbal, olhares de deboche, gestos e expressões faciais de reprovação ao que é dito pelas mulheres. Então, vocês observam como o machismo, muitas vezes, ele é sutil. A gente não consegue identificar. Então, esse estudo, pessoal, depois vai ter a referência para vocês, é importantíssimo para nós, para todos nós, ok? Bom, agora vou falar um pouco da minha experiência pessoal aqui no meu lugar de fala, né, enquanto parlamentar, de primeiro mandato, e passei por várias situações, várias mesmo, como, por exemplo, chegar na mesa, o presidente chamar para a mesa para ajudar os trabalhos dentro da Câmara e ouvir a seguinte frase: nossa, como a nossa mesa está mais bonita agora. A gente ainda escuta isso muito. Mas nós não podemos ficar caladas, viu, pessoal? A gente precisa responder. E a minha resposta foi a seguinte: vereador, eu não estou aqui para deixar a mesa bonita. Eu estou aqui para fazer política igual a todos vocês. Não fui grosseira, não fui desrespeitosa, mas eu precisei, certo? Responder. Teve também uma experiência, já na primeira sessão, 1º de janeiro de 2021, onde eles mudaram a ordem da votação, porque a votação é por ordem alfabética, e aqui em Itatiba nós temos outro vereador do PDT, ele votaria antes de mim, mas eles trocaram a ordem da votação para tentar fazer pressão e eu votar no candidato da situação. Só que eu observei essa modificação e me mantive firme e defendi e votei no candidato que eu considerava que era melhor. Já ouvi comentários dentro do meu trabalho que, como parlamentar, que escrevo demais nos meus requerimentos. E me falaram isso, pessoal, porque eu sou uma vereadora. Não falam isso para os vereadores homens, mas para a gente falam. Você escreve muito nos seus requerimentos. Então, como eu disse para vocês, eu procuro ser respeitosa, mas eu já tive entraves, né? Já tive que me posicionar de forma firme, não abaixar a cabeça. Esse posicionamento é importante. A gente precisa responder. Sim, não podemos ficar quietas, não. Outra situação que aconteceu comigo recentemente é que eu tenho um projeto aqui na minha cidade de doação de livros. Eu faço doação de livros há 5 anos, eu e o meu marido, o Aires. A gente pega livro das pessoas e doa para as pessoas que mais precisam. Esse é um projeto que eu, como eu disse, faço há 5 anos, antes de eu ser vereadora. Em fevereiro, recebi uma notificação arbitrária, ilegítima, para que eu paralisasse a doação de livros. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Uma notificação para eu paralisar a doação de livros na feira. E uma notificação extremamente arbitrária, com 0 prazo de dias. 0, pessoal. Então, foi uma violência política de gênero que aconteceu. Não tem outra explicação. Não tem ilegalidade. Mas, com o apoio da população,
nós revertemos essa situação e a prefeitura voltou atrás e nós voltamos com um projeto na feira. Mas eu tive que me posicionar, tive que ser firme, tive que falar na Câmara, certo? E no nosso mandato, fiz questão de trazer para trabalhar comigo 2 mulheres, porque eu acho que nós mulheres precisamos segurar na mão da outra e não largar. Então, eu trouxe 2 mulheres, uma jornalista, uma advogada, que inclusive é membro da Ação da Mulher Trabalhista, PDT, do Estado de São Paulo, e ela também é presidenta da Comissão da Mulher Advogada da OAB aqui de Itatiba. Então, nós procuramos incentivar essas mulheres a ocupar outros postos de poder também. Isso é extremamente importante, contribuir para a valorização dessas mulheres. Bom, agora o silenciamento, perdão, agora eu vou falar da lei, deixa eu achar aqui, pessoal, que eu não estou achando a apresentação, só um minutinho. Mudou aí para vocês ou não? Não? Está na experiência pessoal ainda. Deixa eu ver aqui. Não consigo mudar aqui. Bom, mas o próximo slide fala sobre a Lei 14.192, que é uma lei que foi sancionada o ano passado, é uma lei que vocês também precisam estudar, vocês futuros deputados, deputadas e deputados. É a lei 14.000, anotem aí, 14.192 de 2021, que estabelece normas de prevenção e combate à violência política contra a mulher. É uma lei importante, um avanço importante para nós mulheres, e ela combate, né, preserva as mulheres aí na candidatura, desde as eleições até o exercício do mandato. Então, é importante nós conhecermos essa lei. E fora, né, pessoal, essa questão do machismo discursivo, que ele é uma violência contra a democracia, porque, como eu disse, nós já somos poucas e ainda não querem deixar a gente falar. Isso é uma violência, é um atentado democrático. Nós temos aí outros casos de violência com mulheres na política. Temos casos emblemáticos, como, por exemplo, a Marielle Franco, que foi assassinada por ser mulher, por ser parlamentar, uma mulher negra, e até hoje as autoridades ainda não conseguiram descobrir quem que mandou matar a nossa vereadora Marielle. Temos também um caso recente da deputada estadual Isa Pena, que sofreu um assédio sexual, pessoal, dentro da Câmara de Deputados, dentro da Alesp. Vocês imaginam isso? Uma deputada, uma parlamentar, uma autoridade, no meio da sessão, com público, com câmeras por todos os lados, ela sofreu assédio. Então, vocês imaginem o que acontece com as mulheres nos bastidores. Gente, é inadmissível. Não dá para aceitar. Não dá mais para aceitar esse tipo de situação.
E outra situação também que aconteceu no Brasil foi da presidenta Dilma, que sofreu o impeachment por ser mulher. Não tem outra explicação, ela não cometeu nenhum crime. Hoje, inclusive, o tribunal, não sei se vocês viram, né, que o Tribunal Regional Federal da Segunda Região extinguiu por unanimidade a ação contra a ex-presidente Dilma Rousseff sobre as pedaladas fiscais. Eu tenho certeza que se fosse um homem, ia ser muito mais difícil fazer o impeachment, certo? Será que voltou aí a apresentação? Agora voltou, né, pessoal? Aí as referências. Sim, agora voltou, vereadora, agora voltou. Ótimo. Aí está a referência bibliográfica dos artigos para vocês pesquisarem, para vocês estudarem. São artigos excelentes de aprendizado sobre esse tema. E, deixa eu ver aqui. E é isso. Muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez. Espero ter contribuído com essa aula, com esse tema importante. Tá aí, coloquei as minhas redes sociais, telefone, e-mail, para vocês entrarem em contato, acompanhar o nosso mandato. Muito obrigada. Estou muito honrada de poder falar aqui com vocês. Bom, vereadora Luciana, a gente que agradece pela rica troca e conhecimento. Eu confesso que aprendi um pouquinho mais. Saio dessa formação um pouco maior do que eu entrei, porque você passou diversas informações importantes. Eu acho que esse é o caminho. A gente está tendo várias interações aqui no nosso chat, né? Tanto mulheres quanto os homens comentando aqui, mas os comentários eles estão sendo, né, inicialmente falando da importância, né? O quanto é fundamental que, né, a Maria de Fátima comentou aqui, o quanto é fundamental que a sociedade brasileira entenda a igualdade de gênero como um valor necessário para a consolidação democrática. E aí ela coloca algumas palavras aqui, mas foi bem nesse sentido. E também tem, como o nosso companheiro Cláudio Atorraca, que falou um pouquinho da importância, né, de termos mulheres no parlamento de forma igual, né, que tenha também mais representantes como mulheres indígenas também, que a gente sabe que tem muito essa ausência. E aí temos algumas outras discussões a partir, né, dos casos que você trouxe, né, que a gente teve da violência política de gênero. Bom, agora a gente tem alguns minutos para fazer, então, uma rodada de perguntas. Peço para que quem queira se manifestar, né, além de comentar no chat, pode fazer a inscrição para que a gente possa começar aqui, fazer uma troca de perguntas. Vereadora, mais uma vez, muito obrigada. E aqui a gente já tem a mão do André Duarte. André, fique à vontade. Não achei que eu ia ser o primeiro. Estou passando roupa enquanto estou escutando aí, Luciana. Parabéns. Muito boa, muito boa a apresentação. Acho que todos tinham que ouvir isso, não só os pré-candidatos. Acho que todo mundo teria que estar participando um pouco mais intensivo, entender o tamanho da dificuldade, entender o tamanho da desigualdade que é. E dentro da questão da vivência, aí entra o meu questionamento, até onde a gente podemos avançar nisso. Eu sei que dentro da Câmara de Vereadores não tem como uma vereadora fazer para que a Câmara tenha 30% no mínimo de representatividade de mulheres. Mas eu acho que dentro desse cenário, pensando nisso, porque assim, toda mudança dói muito. Aí você vai partir da dor que você quer entender a dor ou não. Então, mas a dor você vai sentir, ou você entende e vai se adequar a ela, ou então você vai conseguir sempre martirizando sempre as mesmas coisas. Nesse sentido, o que um parlamentar, na minha visão, eu não sei se dá para fazer, mas de tentar levantar leis municipais
principalmente dentro da Câmara Municipal, para que tenha um mínimo de representatividade de mulher no governo. Porque é impossível hoje uma prefeitura que tenha 200, 300 comissionados, cargo de confiança do prefeito, e esses cargos seja majoritariamente ocupado por homens. Poderia ter, eu não sei se é cabível isso, se você vê com uma discussão dessa, consegue avançar, como que é dentro da Câmara para um tipo de discussão dessa, já que a gente sabe que as mulheres são a minoria na casa. Sim, André, primeiro, boa noite, obrigado pela pergunta, grande amigo. Aqui em Itatiba, por exemplo, nós temos 17 vereadores, sendo 2 mulheres, certo? E é uma representatividade muito baixa, concorda? E a gente, apenas 2 mulheres, nós trazemos esses temas para o debate, mas eles acabam não tendo tanta relevância porque tem 15 homens. Claro, existem avanços, a gente tem uma lei que foi aprovada há pouco tempo atrás, André, de não contratar na prefeitura homens que cometeram violência, por exemplo. Então, é um avanço importante de cargos de comissão, certo? Tentei montar aqui na Câmara de Itatiba a Procuradoria da Mulher, inclusive a presidenta Gleides acompanhou esse processo, infelizmente não tivemos resultado, não conseguimos, mas também é um avanço importante que a gente tem que pensar nas procuradorias das câmaras, Procuradoria da Mulher, para ser um braço a mais para atender essas mulheres vítimas de violência. E eu acho, André, que outra forma da gente avançar nesse debate é usar o mandato feminino para fazer esse tipo de discussão dentro do município. Falar da importância da mulher na política, da mulher se ver representada nos postos de poder. Tem uma pesquisa, André, que mostra que quando um município tem uma prefeita, só o fato de ter a prefeita no cargo já incentiva mulheres e adolescentes a querer entrar na política. Você imagina isso? A importância da representatividade da mulher. Então, é possível, sim, fazer avanços, mas são temas que a gente precisa bater muito na mesa para ele avançar, André. Infelizmente. Não sei se eu colaborei aí com a sua pergunta. Bom, a nossa presidenta Gleides Sodré também levantou a mão. Fique à vontade, Gleides, para fazer a pergunta. E também a gente tem uma pergunta aqui no chat, que aí na sequência eu faço. Tá bom. Boa noite a todas, todos. Primeiro, agradecer à vereadora Luciana pela excelente explanação. Foi muito rica, é um tema necessário. Iniciar esse debate, ele não foi estratégia só por ser o mês de março, é porque é um debate muito necessário e muito vivo dentro do nosso partido. A gente sabe que todas essas questões que você trouxe, eu vou ter a liberdade de tratá-la de você, porque somos amigas, mas desde que você se tornou vereadora, eu te trato primeiro pelo vereadora, porque eu acho que é muito significativo e representativo chamá-la de vereadora e não mais de Luciana, né? Porque eu acho que a gente precisa praticar esse exercício de dar às mulheres também a visibilidade através do cargo que ela exerce, né? Então, eu quero parabenizá-la pela explanação e fazer 2 observações aqui. Uma, começar aqui pela última pergunta do André, que está aí cumprindo com seu papel
de morador da casa, passando roupas. Enquanto você dava sua aula, eu tomei a liberdade. É isso, André, isso não é... Eu nem bato palma para isso, André, porque tu não está fazendo mais do que a obrigação que todo mundo devia fazer, né? E não faz, né? Então, enquanto você falava, eu estava aqui fazendo uma jantinha para a família, e o André fez uma fala, uma pergunta, uma colocação aqui no final, que eu acho que é muito importante para quem está aqui e que está se colocando como candidata e como candidato nesse momento. É para isso que a gente construiu essa formação, né? Para que as pessoas que se colocaram disponíveis para ser candidatos e candidatas, e óbvio, a gente vai fazer todo um trabalho para que sejamos a maioria dos eleitos e das eleitas, para que vocês tenham um pouco mais de informação sobre essa invisibilidade feminina, e que se dá a partir do partido. Né? Então, a invisibilidade da participação da mulher na política, ela começa dentro das instituições partidárias, porque você falou muito sobre a invisibilidade, sobre o silenciamento que você sofreu, que a vereadora Naila, que é vereadora pelo PDT em Vinhedo, sofreu não vou falar nada no passado, sofre. Você sofre esse silenciamento do desligamento do microfone. Eu queria muito, assim, que na hora que você começou a falar, vereadora, sobre o que é o machismo e as tentativas de silenciamento das mulheres parlamentares, que você tivesse perguntado aos homens e mulheres aqui presentes o que eles achavam que são, porque tudo que você falou, você já viveu, eu já vivi, e todas as parlamentares já viveram, só que não é nomenclaturado como um abuso, né, como uma ação de silenciamento, né, e de que esse machismo é praticado diariamente e que nem sempre, ou por comodismo ou por ignorância, a gente reconhece que essa é uma forma de machismo e de silenciamento das mulheres que estão nos espaços de poder. Então, acho que isso ajuda um pouco aí nessa última fala do André, te dizer que é sempre muito importante a gente lembrar, sim, que a presidenta Dilma, a ex-presidenta Dilma, foi, sim, impeachmentada por ser mulher, porque ninguém pode justificar que uma mulher foi impeachmentada por uma pedalada fiscal, porque tem homens fazendo isso a vida inteira, desde que a democracia foi instituída neste país, e nenhum homem foi impeachmentado por isso. Não aguentaram também ver uma mulher dizer não, uma mulher que se recusou também a negociar coisas que ela não concordava, que disse não a muitos deputados que estavam acostumados a negociar os seus mandatos com os homens que dirigiam nesse partido, e tudo isso implicou, sim, no impeachment da Dilma. E o fato dela ser uma mulher foi muito forte, muito presente para nós, mulheres, que estávamos ali presentes no dia a dia, mesmo não sendo do partido que ela é, mesmo sabendo de todas as coisas que implicavam num mau governo ali naquele momento. A Dilma errou, sim, em muitas coisas, mas Dilma não seria impeachmentada se fosse um homem, como nunca houve aqui neste país, com exceção do ex-presidente Collor, que teve uma outra tratativa e uma outra situação. Mas acho que nós, mulheres, devemos fazer sempre essa leitura sobre como se deu, né, e como eram as falas dos deputados, senadores, quando eles se dirigiam a ela no plenário e nas suas falas. Então, eu quero te agradecer por isso, e dizer aos companheiros e companheiras que estão aqui que é muito importante que as campanhas eleitorais de vocês, que os mandatos de vocês, porque eu quero muito que muitas, se possível fosse, eu gostaria que todas e todos que estivessem aqui fossem eleitos, mas a gente sabe que não será esta realidade, né? Mas eu quero muito que aqueles e aquelas que forem eleitos façam dos seus mandatos uma ferramenta e um meio de diminuir essa diferença enorme existente em como se trata as mulheres com mandatos e como se trata os homens, e dessa diferença enorme de quantos estão no poder e quantas
mesmo competente que são, porque as mulheres têm uma exigência muito grande sobre nós, né? Nós, mulheres, quando a gente se coloca para sermos candidatas, as pessoas exigem de nós formação, exigem de nós currículos acadêmicos, um monte de coisa. E tem um monte de homem que se torna deputado sendo completamente desprovido de inteligência. Aliás, a gente tem um presidente da República que é completamente desprovido de inteligência intelectual e de inteligência política. Não foi exigido dele nada do que se exige das mulheres, né? As mulheres, a gente está sempre exigindo que elas sejam muito capazes, muito fantásticas, muito maravilhosas, que tenham currículos extraordinários, que sejam doutoras para que elas estejam com os mandatos. E isso não é exigido na mesma proporção dos homens. Então, eu quero muito que todas e todos que estão aqui possam ser instrumento para diminuir essa desigualdade existente entre as mulheres, tá bom? Então, parabéns aí pela excelente explanação. Eu não esperava nada menos de você, viu? Minha presidenta, muito obrigada. Queria aproveitar, presidenta, esse momento e falar para os futuras deputadas e deputados aqui presentes o quão importante é a ação da mulher trabalhista. Então, desenvolvam esse núcleo dentro dos seus municípios, venham para a MT, PDT do seu estado, que é extremamente importante, pessoal. Eu, sem a MT, olha, ia ser muito difícil. A MT me ajudou na campanha, me ajuda no mandato, porque a gente não constrói nada sozinho. E a MT é extremamente importante para nós. Bom, reforço as palavras aí da vereadora. Venham construir a MT, principalmente a gente está com um grupo bastante forte de pessoas da capital, aqui na capital também, nós precisamos de vocês, de todos vocês, para poder fazer com que esse organismo fique cada vez mais forte. Bom, a gente está com várias perguntas aqui no chat, eu vou, para sintetizar aqui, para a gente poder fazer com que a vereadora tenha tempo de responder todas, eu vou fazer aqui um bloco de perguntas, vereadora, porque são perguntas que elas perpassam por mesmos lugares, né? E aí eu acho que dá para a gente poder reunir. A nossa companheira Alexandra Bezerra, ela perguntou assim: vereadora, você acha que teríamos condições de garantir metade das cadeiras para as mulheres? Como realizar esse embate com os homens? Bom, Alexandra, obrigada pela pergunta. Hoje, um caminho que está sendo debatido é a cota de cadeira. Então, como eu disse lá no slide, hoje nós temos no Congresso Nacional, anote aí a lei, tá? É a Lei 1951 de 2021, que está em trâmite no Congresso Nacional, que fala exatamente sobre isso, sobre a questão das cotas. E essa lei inicia com 15% de cadeiras. Se essa lei fosse vigente hoje, aqui no município de Itatiba, ao invés de termos 2 vereadoras, iríamos ter 3. Olha que avanço importante. Então, o caminho, Alexandra, nesse momento, são as cotas. Vários países já conseguiram alcançar a meta de Pequim, que fala de 30%, através das cotas. Então, eu acredito que, atualmente, esse é o caminho para a gente avançar. Bom, a gente também tem algumas outras perguntas, mas tem o nosso companheiro, não está com o nome aqui, está Projeto Fé, não sei se é esse o nome correto também, até peço para que corrija. Se você puder fazer a pergunta e se apresentar também, por gentileza, fique à vontade. Boa noite, obrigado pela oportunidade, é muito bom estar aqui.
vendo toda essa disposição, essa pauta que está sendo tão difícil, como homem, para me pautar também. Porque, desculpe, não é machismo, mas eu digo que eu sou um homem de 4 mulheres, tá? A patroa e as 3 filhas. A gente é do Pará, mas estamos no Rio. Minhas filhas são atletas. E foi em 2010 a gente ganhou uma premiação no Pará. E o técnico dela disse assim: olha, Guilherme, tira ela daqui. E hoje a gente está aqui no Rio, com 2 na seleção. Uma na seleção do Remo e outra na seleção de nado artístico. E a terceira se formando em educação física. E aí, com tudo isso, né? Foi lá em 2010. 2010, eu sou o portador da síndrome de Crohn. Meu nome é João Guilherme, sou servidor público da área ambiental. Não sei se vocês conhecem essa parte de devastação ambiental, tal, né? Então, qualquer empreendimento da área ambiental precisa ter a compensação ambiental. E quem fazia esses cálculos de compensação ambiental era eu. Quando eu entrei lá na secretaria em 2008, ninguém sabia de onde o dinheiro vinha. A gente mexia um pouquinho nisso e mensurou isso. Eu entrei em 2008, 2013 e fui afastado por doença. Sou portador da síndrome de Crohn e nem com tratamento lá no Pará, nem pelo Estado eu não consegui. E vim fazer aqui no Rio. E desde 2017, 2013, eu vi 2017 tentando melhorar, tentando voltar para lá, para o Pará, para levar essa experiência do esporte, um pouquinho do que a gente aprendeu aqui no Rio. E a questão minha é essa, né? Desde 2017, já foi PV, PPS, Atual Cidadania, PCdoB e mais um lá. E não consegui nem ser candidato. Será que mesmo sendo homem, pautando o esporte feminino como bandeira principal, a dificuldade é essa de ser candidato? Existe uma compreensão que mulher também pode ser atleta de alto rendimento? Ou na realidade é só uma... O pessoal fala muito em Marta da Vida, né? Eu digo assim, né? A gente é o país do futebol, mas temos 33 modalidades olímpicas que poderiam servir de ferramenta de inclusão social, de geração de emprego e renda, que a gente é totalmente fechado para isso. Aí, porque eu fui, desde pequeno, com 7 anos, eu fui nadador, depois fui jogador de polo aquático. Eu sei o quanto é complicado pautar esporte olímpico no país do futebol. E feminino, ainda mais. Então, um pouquinho dessa abordagem, né? A pergunta, um pouquinho da minha história é isso, né? Qual a proposta do partido enquanto esporte como ferramenta de inclusão social, geração de emprego e renda, principalmente na área feminina, que eu acho que se a gente está precisando melhorar no masculino, no feminino, muito mais. Não sei se me fiz entender. Oi, João. Oi. Sim, é uma pauta extremamente importante. A pauta do esporte, a pauta da inclusão. Eu acredito que as mulheres sofram muito preconceito também em muitos esportes. E vai ser muito importante, João, ter um representante como você para trazer essa pauta, para fazer essa discussão, esse debate, para a gente avançar nessa questão do esporte e das mulheres no esporte. Hoje eu vejo um exemplo que é a Marta. A Marta é uma das melhores jogadoras de futebol do mundo da atualidade. E ela não chega nem aos pés do salário dos jogadores homens. Então, olha como é importante esse debate, João. Parabéns por defender essa pauta. Eu espero que você tenha sucesso no seu projeto. Não são muitas pessoas que falam sobre esse tema. Então, parabéns, João. João Guilherme. Parabéns, viu? Bom, eu acho... Só estou completando. Acho que hoje, digo assim, eu já estou realizado como ex-atleta e como pai, né? A coisa é isso. Será que não poderia se alargar para mais
Eu moro num dos bairros periféricos lá do Guamá. Toda vez que eu volto lá, mesmo a gente com quase 50 anos, a primeira coisa que a mãe diz é assim: olha, cuidado que o bairro está violento, não sei o que, aquela preocupação de mãe, né? E a minha questão hoje é essa, né? Toda vez que eu volto para o meu estado, eu consegui transformar a realidade das minhas filhas, da oportunidade. Será que outras também não têm talento na região? E não só no meu estado, no Brasil todo. Hoje a gente está sem Ministério do Esporte. Pelo menos fazer o planejamento, né, de inclusão social, de alto rendimento através do esporte. Por quê? Porque a pauta agora é militar, representar, ninguém fala nada. Ninguém está falando nada. Por que tiraram o Ministério do Esporte? A intenção era só essa. A gente evoluiu, de 2016 para cá, nós evoluímos muito. Por quê? Eu sou economista, eu vou sempre tentar para essa prova. Se gira muito dinheiro no futebol. A gente vive no capitalismo. Então, mesmo que sendo... A Olimpíada 2016 veio para melhorar a infraestrutura dos grandes clubes. Não foi para disseminar esporte olímpico no Brasil. Foi só para isso. E quem está pagando essa conta somos nós. Se a gente não entrar nisso daí, se a gente não buscar por aí daí, a gente vai continuar pagando para os grandes que sempre estar dominando, seja no futebol, seja nas outras modalidades. Porque acabaram o Ministério do Esporte, ninguém falou nada. Até mesmo falar com os próprios acadêmicos que estão se formando, com as pessoas da área, parece que não tem essa pauta, né? Como eu falei para você, são 4 partidos. Então, eu fico angustiado, né? Agora pode ser que seja uma angústia só minha, né? Não, veja bem, João, o PDT é um partido progressista, é um partido que defende as causas dos projetos sociais, e o esporte faz parte disso. Não tem como a gente ir numa periferia, a gente precisa trabalhar o esporte com as crianças, para poder incluí-las. O esporte é um caminho muito importante. Então, o PDT, com certeza, defende, sim, a área do esporte. Tá bom, João? Grande abraço. Bom, abraço, sucesso. E, assim, essa pauta que o João trouxe caberia para a gente horas e horas para discutir, mas a gente pode separar um outro momento, João, para poder trazer um pouco mais isso e trazer maiores reflexões. Obrigada pela sua contribuição. Bom, a gente está chegando aqui nos nossos minutinhos finais. Passou tão rápido e também aqui a gente ficaria por mais horas, né, discutindo. Mas a gente tem algumas perguntas aqui que foram feitas pelo chat, e aí eu vou respeitar, então, que essas perguntas elas sejam trazidas e respondidas pela nossa vereadora. Então, por aqui eu já encerro as inscrições para poder serem feitas as perguntas, para poder dar tempo da gente passar as que temos aqui em fila e que a vereadora tenha o tempo hábil para poder responder. Bom, na sequência aqui, vereadora, a gente tem a nossa companheira Moema Arruda, que ela traz um pouquinho da questão, né? A pergunta dela vem nesse sentido assim. Na prática, como sente a desenvoltura e comparativo com os homens a proposta de projeto de lei por uma parlamentar? Olá, Moema. Tudo bem? Obrigada pela pergunta. Letícia, a pergunta é: qual é a dificuldade? Como se sente a desenvoltura e comparativo com os homens a proposta de projeto de lei por uma parlamentar? Pelo que eu entendi aqui da pergunta, não sei se a Moema quer se manifestar, porque a gente tem esse espaço, então, de 1 minuto para poder se manifestar, mas pelo que eu entendi da pergunta dela, seria o seu dia a dia na prática, né? Como que você vê essa relação, né, da desenvoltura, né, entre homens e mulheres quando é feita essa proposta de lei por uma parlamentar feminina? Sim, é importante falar sobre isso, porque as mulheres, quando temos mulheres na política, as mulheres trabalham muito mais, por exemplo, a área da educação, da ação social. Não que os homens não trabalham essa pauta, eles trabalham, mas as mulheres trabalham muito mais. Então, as mulheres, a importância de você ter uma vereadora para trazer essas pautas, Moema. São pautas importantíssimas que a gente precisa de muita articulação, não, independente da pauta, qualquer projeto de lei que você fizer, sendo homem ou sendo mulher, você tem que fazer a articulação
para que esse projeto seja aprovado, certo? Eu, por exemplo, eu tenho pautas aqui no meu município de LGBTQIAP+, eu fiz um projeto de lei para a gente fazer uma discussão, ter uma semana de discussão dessa pauta, que não tem aqui no meu município, e a gente precisa discutir, principalmente na área da saúde, onde uma mulher trans chega no posto para fazer exame, a lésbica, ela precisa fazer o exame, muitas vezes elas são muito desrespeitadas, certo? Outro projeto que eu defendo é o de Libras. Eu fiz um projeto de lei para que as crianças que já têm o diagnóstico de surdez já tenham imediatamente o acesso a Libras. E outras pautas como violência da mulher, enfim, pautas sociais que o PDT defende. É importante, como eu disse, a gente fazer a articulação. Isso eu entendo que é uma dificuldade para todos, tá? A articulação política tem que ser feita por todo mundo e ela é extremamente importante para que a gente aprove e avance com esses projetos para poder ajudar a sociedade que a gente representa, certo? Perfeito, obrigada, vereadora. A gente tem aqui as duas últimas perguntas. Uma é da nossa companheira Alcione. Ela traz uma pergunta que também traz uma grande reflexão, que é, né? O que é mais difícil? A mulher vencer todas as barreiras e acreditar que ela é capaz? Ou conversar, desculpa, não sei se é conversar ou convencer os outros da sua capacidade. Acho que é convencer. Ou convencer os outros da sua capacidade. Isso, convencer, aqui ela corrigiu. Doutora Alcione, grande amiga, boa noite. Bom, na política, quando a gente fala de ver a capacidade, o que a gente vê? O que a gente percebe? Que quando as mulheres veem ou uma mulher ocupando um cargo de poder, elas já se sentem capazes de querer entrar na política. Então, a representatividade feminina, ela é extremamente importante. Se a gente chega numa sala de aula hoje e pergunta para adolescente o que ele quer ser quando ele crescer, ele vai falar que quer ser professor, que quer ser médico, que quer ser jogador de futebol. Nenhum fala que quer ser político. Principalmente as meninas, porque elas não se veem lá. Eu trouxe a frase da doutora Débora, que é: não se pode ser o que não se pode ver. E é exatamente isso. A mulher, ela precisa se ver na política para ela se sentir capaz de também querer ocupar os cargos de poder. Com relação ao convencimento, sugiro também o estudo desse artigo, dessa tese de mestrado da doutora Débora, onde ela traz esse mito de que mulher não vota em mulher. Ela traz esse debate, ela fala que isso é um mito, que isso não existe. Uma prova disso é a eleição de 2014, onde juntas, a ex-presidente Dilma e a Marina Silva, juntas, duas mulheres, tiveram 63% de votos no Brasil. Aqui no meu município, a vereadora mais eleita, aqui no meu município, a candidatura que teve mais voto foi de uma mulher. Então, esse mito de que a mulher não vota em mulher, a doutora Débora fala disso com propriedade. Sugiro que vocês leiam esse artigo que nós sugerimos aqui. Então, a mulher, doutora Alcione, não é uma questão de convencimento, é uma questão dela ser vista. A mulher, ela precisa de recurso para ela poder levar o material de campanha dela para o município inteiro, ou no caso de vocês, deputadas, para vários municípios. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa ser vista enquanto candidata
para que a sociedade tenha a opção de querer votar numa mulher. Obrigada, vereadora. E aqui a gente tem uma última pergunta, que aí já vai especificamente com as suas ações no mandato mesmo, né, do nosso companheiro Jonas Duarte. Ele pergunta, né, para a vereadora, quantos assessores e quantas mulheres e quantas pessoas do PDT levou para o mandato como assessores, né? Então, a pergunta é mesmo mais focada nessa questão mesmo do mandato. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa importante aqui para a gente poder lembrar. Mas todos estão agradecendo pela resposta. A pergunta é sobre mandatos do PDT, de mulheres, é isso? No caso, o seu mandato, né? Quantos assessores, mulheres, e quantas pessoas do PDT você levou para o seu mandato? Eu tenho aqui em Itatiba nós temos 2 assessores, e eu trouxe 2 mulheres, sendo uma jornalista e uma advogada. A advogada que eu trouxe é uma companheira da Ação da Mulher Trabalhista, PDT, do Estado de São Paulo, ela é da Executiva Estadual, certo? Ela também é presidenta da Comissão da Mulher Advogada, OAB de Itatiba. Então, eu fiz questão de trazer mulheres para o nosso mandato e eu também procuro incentivar essas mulheres com que elas ocupem os cargos de poder que elas puderem, ok? Nosso mandato promove esse incentivo, a gente dá a mão para as mulheres aqui em Itatiba, sim. Legal. Bom, a gente conseguiu chegar ao final dessa aula super rica e conseguimos também trazer aqui todas as perguntas levantadas. Agradeço a todo mundo que interagiu, a todo mundo que ficou aqui até o final acompanhando, participando e aprendendo um pouco mais. Vereadora, não tem nem como, mais uma vez, agradecer pela sua participação, contribuição, e principalmente, né, por toda a disposição de forma bem pontual e prática, né? Com esse exemplo mesmo que você tem dado de como estar construindo a partir do organismo de mulheres do partido, junto com o partido, pelo partido, e eu acho que isso é muito importante. E dentro das nossas falas aqui, e também na questão de recados, é importante avisar aqui para todos que as aulas elas vão se manter todas as segundas-feiras, então fiquem atentos à programação, exceto semana que vem. Semana que vem a aula vai ser no dia 5, numa terça-feira, e nós vamos também ter a honra e a alegria de receber a deputada Marta Rocha, que é do PDT do Rio de Janeiro. Então, que todos anotem aí na agenda, porque vai ser também uma aula fantástica. Quero agradecer também a oportunidade e principalmente também fazer um reconhecimento da organização, em nome da pessoa do Jean, que foi diretamente ao organismo de mulheres, procurou a nossa presidenta Gleides, e eu pude acompanhar para que fizesse com que essa formação fosse, de fato, uma formação que tivesse paridade de gênero, que tivesse diversidade, e eu acho que isso é muito importante, então a gente tem que saudar isso, porque a gente precisa caminhar juntos e construir de forma sólida e propositiva, e a gente só faz isso através de práticas. Então, parabéns, Jean, parabéns a toda a organização. Agradeço também pelo espaço de fala, agradeço a todos os companheiros e companheiras que estão aqui com a gente, e mais uma vez reforço o convite de que vocês que ainda não conhecem a Ação da Mulher Trabalhista, que venham conhecer. A gente precisa de vocês aqui, porque a gente sabe da importância, né, da gente poder caminhar junto e poder construir esses espaços dentro do partido. E o organismo de mulheres do PDT é um organismo onde nós, mulheres, temos voz e vez, e eu também tenho muito orgulho de fazer parte. Então, agradecer mais uma vez também a nossa presidenta estadual, Gleide Sodré, que nos orienta, que nos direciona, que nos lidera diariamente, né, com muita sabedoria e força também, por ter acompanhado e por ter fortalecido esse momento de troca. E agradecer mais uma vez o espaço, a oportunidade,
e parabenizar mais uma vez a nossa vereadora Luciana Bernardo, que você tenha muita força, muita luz e principalmente muita sabedoria nesse mandato e parabéns pelas ações aí realizadas. Obrigada por ser nossa inspiração e exemplo. Obrigada, Letícia. Quero agradecer mais uma vez a Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, o PDT de São Paulo, a Ação da Mulher Trabalhista PDT do Estado de São Paulo, em nome da nossa presidenta Gleide Sodré. Quero agradecer a Letícia, Jean, André. Muito obrigada. Eu participei da Escola de Candidatos para a eleição de 2020. Foi uma experiência fantástica. Aprendi muito. Eu aprendi temas que uso bastante aqui no nosso mandato na prática. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tema tão relevante que eu tive a honra de falar aqui com vocês. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada, pessoal. Até a próxima semana.